meus queridos alunos do 7º ano. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a professora gravou uma aula um pouquinho diferente para explicar para vocês o conteúdo de números racionais. Números racionais, ela tem uma definição, que são todos aqueles números naturais, inteiros, racionais. Todos esses três grupos compõem aos números racionais. Primeiro momento, o que são números naturais? Números naturais são aqueles números positivos. São os números que a gente pode contar. Então, são aqueles números inteiros. Então, quais são eles? O 0, o 1, o 2, o 3, são infinitos números. Todos os números naturais são números positivos. Já os números inteiros são os números opostos dos números naturais. O que significa números opostos? São os números com sinais trocados. Então, qual é o oposto de mais 3? Não é menos 3? O oposto de mais 2? Menos 2. O oposto de mais 1? Menos 1. 0 é neutro. E os números naturais entram dentro dos números inteiros. Então, os números inteiros são os números naturais e os números inteiros juntos. O que isso significa? Que são os números positivos e os negativos. Então, entra também o 1, o 2 e o 3. E eles são infinitos, tanto positivos e infinitos negativos. Então, todos os números negativos e positivos são números inteiros. Já o conjunto dos números racionais, nós temos os positivos, nós temos os inteiros, que são quem ele? Os negativos. E nós temos os números quebrados. O que são números quebrados? Porque entre 1 e o 2 tem alguns números. Quais são eles? Por exemplo, o 1,7, né? Nós temos também a fração do 3 meios. Temos a fração sétimos, oitavos. E os números decimais com período, que é, por exemplo, 7,345. O que significa período? Em ordem crescente dos números. Então, os números decimais, por exemplo, 2,5, 3,7, 8,5, poderia ser também 0,17, 0,250, 3,810. Então, todos os números com vírgulas são números racionais. O conjunto dos números racionais tem o conjunto dos números inteiros dentro dele e o conjunto dos números naturais dentro dele. Por exemplo, para representar, a gente tem um diagrama assim, ó. Este aqui são o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais, nós temos os inteiros. E dentro do conjunto inteiro, nós temos o conjunto dos números naturais. Então, esses dois conjuntos fazem parte do conjunto dos números racionais. Aqui eu tenho uma reta numérica. Por que a professora fez essa reta numérica? Presta atenção. O 0 fica no neutro. Fica em quê? No eixo central da reta numérica. Do lado direito, eu tenho os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Do lado esquerdo, eu tenho os negativos, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Entre o 0 e 1, eu tenho vários números. Quais são eles? Por exemplo, poderia ser 0,3, poderia ser 0,7. Ah, professor, aonde eu encontro esse número? Eu ia contar 3 pauzinhos e achar o 0,3. Poderia ter 3,7, que ficaria bem aqui localizado. Poderia ter menos 5,1. Estaria onde localizado? Depois do 5. Então, essa reta numérica, a gente serve para localizar um número com vírgula. Poderia também localizar uma fração. Por exemplo, aqui, ó, o 3 meio. Aonde que eu localizaria a fração 3 meios? Para mim saber a localização dela certo, primeiramente eu tenho que fazer a divisão. 3 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. Então, aqui sobraria 1. Não tem 1 na tabuada do 2. Então, aqui eu colocaria a vírgula e acrescentaria o 0. Qual o número vezes 2 que vai dar 10? 5. 5 vezes 2, 10. Então, eu sei que a localização de 2 meios é aonde? 1,5. Então, eu ia contar 1, 2, 3, 4, 5 pauzinhos. Ia ficar aqui a fração 2, 3 meios. Assim, a gente se localiza um número na reta numérica. Nós temos também uma coisa muito importante, que é o quê? Representação gráfica das figuras, das frações, das figuras geométricas. Então, eu tenho 2 quadradinhos. Eu poderia pegar esse quadradinho e dividir ele ao meio. Poderia também dividir ele em 4 partes. Não poderia? Poderia. Eu poderia pegar esse retângulo e dividir ele 3 partes e mais 3 partes. Eu poderia pegar esse triângulo e dividir ele 3 partes. Poderia pegar esses círculos, vamos dividir ele em 4, 6, 8 partes. Pronto, 8 partes. Poderia pegar e pintar. Vou pintar, por exemplo, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4, 5 quadradinhos dessa figura. Poderia pegar este triângulo, esse retângulo, que foi dividido em 9 partes, pintar 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? Poderia também pegar esse triângulo e pintar 1 parte, 2 partes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes desse triângulo. Já o círculo, eu vou pintar 1, 2, 3, 4. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4. Pintar novamente. 1, 2, 3, 4.
uma e 2 partes dessa circunferência. Em cada dessas figuras geométricas, eu pintei uma parte. Por exemplo, desses 2 triângulos, desses 2 quadrados, eu pintei quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Pintei 5 e o total era quantas partes? Quantas foram divididas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, de 8 eu pintei 5. Não é assim? Já o meu retângulo, eu pintei quanto? 5 partes de quanta? 3, 6, 9. Triângulo, eu pintei 3, 6, 7, 8 partes de 9. E a minha circunferência, eu pintei 4, 8, 12, 13, 14. 14 partes. Então, olha para vocês verem. Eram 32 partes, nós pintamos 14, né? Tem representações geométricas, tem figuras que tem partes inteiras. Presta atenção. Esta quadradinho, eu pintei as 4 partes. Então, eu tenho o quê? Um inteiro. Na outra fração, eu pintei apenas uma, de 4 partes. Por que 4? 4 é o total que a figura foi dividida. Já essa aqui eu não tenho inteiro, porque eu tenho apenas uma figura. Essa aqui eu tenho mais de um, então eu tenho, pintei toda. Então, esta aqui eu tenho quantos inteiros? 2 inteiros. Nessa figura eu pintei apenas 2 quadradinhos de 3 partes. Sempre o meu denominador é a parte dividida. Nessa figura geométrica, eu tenho 8 partes divididas, né? Não é por 8? Quantos quadradinhos dá um inteiro? Olha para você ver. 4 mais 4, 8. Um inteiro, né? Mais 4, aqui só tem o quê? 6 partes divididas, então não dá. Então, são inteiros e 6, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era a mesma coisa de eu tivesse pintado assim, ó. Essa bola toda, esta figura, como ela foi dividida em 8 partes, eu pintaria todos estes e deixaria o quê? Apenas 2 sem pintar. E as minhas outras figuras ficariam o quê? Em branco. A professora colocou assim só para complicar um pouquinho. Vocês nunca se esqueçam que o meu numerador é a parte pintada. Então, olha para vocês verem aqui quantas partes eu pintei? 5. E o meu denominador é a parte dividida. Quantas foram as divisões? 4. Então, numerador, parte pintada, denominador, parte dividida. A fração sempre é uma divisão. A divisão de uma fração é uma divisão de um inteiro em partes iguais. O que significa isso? Que sempre a fração é uma divisão de um inteiro em partes iguais. Então, aqui não são partes iguais, partes iguais, partes iguais. Eu nunca dividiria um inteiro assim, por exemplo, olha. Um maior e 2 menor. Não, são partes iguais. Então, todas as partes divididas têm que ficar do mesmo tamanho. Bom, meninos, transformação, né, de uma fração imprópria em um número misto. Eu tenho 2 maneiras de fazer essa transformação. A professora vai explicar uma, depois a outra. O primeiro método que a gente tem é o método da divisão. Eu vou dividir 5 dividido por quem? Por 4. 5 dividido por 4.
1 vezes 4, quem que é? 4. Então, 5 menos 4 é quem? 1. Este número que está aqui no meu quociente, ele será o meu número inteiro. O meu divisor, que é o meu denominador, sempre será o denominador. E o resto será o meu numerador. Olha para vocês verem, olha. 7 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. Sobra quem? 1. Então, o 2 é quem? O meu inteiro. O meu denominador sempre será o denominador. O resto será o numerador. 70 dividido por 32. 2 vezes 32, 64. O meu resto será 6. Então, o meu 2 é quem? O inteiro. Sempre o quociente vai ser o inteiro. 6 será o meu numerador. E o denominador sempre será denominador. Então, esse método aqui é o que? A divisão, né? Eu tenho também outro método que não precisa da divisão. Olha para vocês verem, tanto que é simples. Olha aqui para vocês verem, por exemplo, 7 quartos, né? E outro exemplo, por exemplo, 30 14 avos. Então, eu tenho 2 exemplos de fração imprópria. Fração imprópria é aquela que o meu numerador é maior. Então, sempre o meu denominador será o meu denominador. Qual o número que eu multiplico pela tabuada de 4 que vai aproximar por 7? 1. 4 vezes 7. 4 vezes 1 é 4. Quantos números falta para chegar no 7? 4, olha. 5, 6, 7, 3. Então, quantos números falta é o meu numerador. De novo, olha. Denominador sempre será denominador. Qual o número que eu multiplico que vai aproximar? 2. 14 vezes 2 é quanto? 28. 28 até chegar em 30 é quantos números? 2. Então, aqui fica o meu denominador. Aqui a multiplicação, que vai aproximar. E o meu numerador é quantos números falta para chegar no meu denominador. Vocês podem escolher a da divisão, que é o conteúdo do 6º ano, que a professora explicou para vocês. Ou vocês podem escolher essa, que é uma multiplicação, né? Com a somatória. Nós temos também o conteúdo, que é o quê? Comparação de frações. Quando a gente compara duas frações com o mesmo denominador, né? Por exemplo, assim, eu tenho 8 3/8 e tenho 4 3/8, né? Então, quando o meu denominador é igual, quanto maior o número, maior é minha fração, não é? Agora eu tenho, são frações com denominadores diferentes, né? A gente tem vários métodos, tem multiplicação cruzada, tem frações equivalentes, só que no nosso exercício, eu quero através dos números decimais. Se é através dos números decimais, nós temos que fazer o quê? A divisão. Então, como que a gente vai comparar? 15 dividido por 20. Então, vai ficar o quê?
15 dividido por 20. Qual o número vezes que vai aproximar? Se o 15 é menor do que o meu divisor, então não tem como, eu tenho que acrescentar um zero. Quando eu acrescento zero logo de início, eu preciso acrescentar ele aqui e colocar a vírgula. Por que eu acrescento ele aqui? Porque não tem como colocar a vírgula sem um número. Então, é necessário que a gente acrescente o quê? O zero. A professora vai colocar uma caneta vermelha, uma roxa, para ficar mais nítido para vocês poderem perceber. Vou chegar mais para cá para vocês evidenciar melhor. Então, qual o número vezes 20 que vai aproximar de quem? 150. Então, qual o número que é? 7. 7 vezes 20 é quem? 140. 140 menos 150 é quem? 10. Toda vez que a gente acrescenta a vírgula uma vez, eu posso acrescentar quantos zeros for necessário. Então, eu vou acrescentar um aqui. 100. Qual o número vezes 20 que vai aproximar ou igualar a 100? 5. 5 vezes 20, 100. Continha de menos, zero. Então, a fração 15 vinteavos é a mesma coisa de 0,75. Agora, a gente vai fazer a outra divisão. 5 oitavos. 5 é menor, não é? Então, não tem como, eu posso acrescentar o zero. Então, acrescenta ele no quociente também, a vírgula. Qual o número vezes 8 que vai aproximar de 50? 6. 6 vezes 8, 46. Continha de menos. 50 menos 46, 4. Acrescentei a vírgula, posso acrescentar quantos zeros for necessário. Então, qual o número vezes 8 que vai dar 40? 5. 40 menos 40 é quanto? 0. Então, eu sei que 5 dividido por 8 é a mesma coisa de que 0,65. Quando a gente estiver comparando dois números, que os meus números antes da vírgula for 0, o inteiro for 0, a gente vai comparar os dois que está depois da vírgula. Presta atenção, 75 ou 65? Quem é menor? Quem é maior? Porque a comparação de frações, a gente vai comparar quem é maior. 75 ou 65 que é maior? 75. Então, 15 vinteavos é maior do que 5 oitavos. A outra é 11 vinteavos, 7 quartos. Então, a gente vai fazer o quê? A divisão também. Então, 11 dividido por 20. 11 é menor, então o que eu faço? Vou acrescentar o zero, acrescento o zero e a vírgula no meu quociente. Qual o número vezes 20 que vai aproximar de 110? 5. 5 vezes 20, 100. Então, 110 menos 100 vai sobrar quem? 10. Acrescentei a vírgula uma vez, posso acrescentar quantas for necessário, né? Então, eu tenho 100. Qual o número vezes 20 que vai dar 100? Novamente é o 5. 100 menos 100, 0. Então, 11 vinteavos é a mesma coisa de quê? 0,55. 7 quartos. 7 já é maior que 1, então eu não preciso acrescentar o zero. Então, eu vou começar pelo 1. 1 vezes 4, 4. Continha de menos. 7 menos 4 é quanto? 3. Aqui
Olha, não tem número, o 3 é menor. Então, o que que eu faço? Acrescentar vírgula, colocou 0. Aqui, como já tem um número, eu só vou acrescentar a vírgula. Qual o número vezes 4 que vai aproximar de 30? 7. 7 vezes 4, 28. 28 menos 30, 2. Acrescenta o 0. De novo. Qual o número vezes 4 que vai dar 20? 5. 5 vezes 4, 20. 0, 0. Então, 7 quartos é a mesma coisa do que o quê? 1,75. Presta atenção que eu tenho 0 e tenho 1. Quem é maior, 0 ou 1? 1 é maior que 0, então automaticamente 7 quartos é maior do que 11/20. Por que a professora fala para vocês compararem primeiro o que está antes da vírgula? Porque o antes da vírgula é meu inteiro. Então, 2 não é maior do que 1, 7 não é maior do que 5, 3 é menor do que 8. Então, os números antes da vírgula é os inteiros. Quando é 0, 0, a gente compara o que está depois. Ou se fosse 1 e 1, comparia o que está depois, porque são números iguais. Agora, quando são números diferentes antes da vírgula, a gente compara eles.